Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a Jesus, portal que traz mensagens de amor e luz para a reforma interior e expansão de consciência daqueles que despertam e buscam a verdade. Através de palestras espontâneas e canalizações atuais de irmãos de luz, preparamos mentes e corações para os tempos vindouros que o próprio Cristo anunciou, e ainda permanece nos ensinando o caminho para a ascensão. Agora abra o coração e aproveite a mensagem. Os efeitos a longo prazo de crescer com disfuncionalidade. Quando jovens, nossa primeira interação é com a família. É a partir da nossa interação com eles que nos ajuda a determinar se o mundo é um lugar bom, seguro, ou um ruim inseguro. Tendemos a carregar essas primeiras experiências durante a maior parte de nossos anos de formação e até a idade adulta, pois, independentemente do fato, podemos não ter sido capazes de entender cognitivamente o que estava acontecendo. Instintivamente o fizemos. É o que se chama de memória celular, onde o corpo se lembra do que foi, agradável ou desagradável. Cada família é única, na forma como seus membros interagem. Enquanto algumas famílias fornecem aos jovens amor, carinho e um ambiente seguro, muitas outras mantêm dinâmicas inúteis, que afetam negativamente a personalidade do jovem em crescimento. Famílias saudáveis são aquelas em que o jovem se sente segura, protegido e livre. Os limites de cada pessoa são respeitados, a singularidade é apreciada, o direito à opinião é valorizado e as necessidades atendidas. As famílias disfuncionais têm uma dinâmica em que os pais negligenciam, repetidamente e consistentemente, os filhos. Eles os silenciam, os intimidam, os chantageiam emocionalmente, os traumatizam física ou emocionalmente e os tratam com desrespeito. Não existe infância perfeita, mas como é para os jovens, que cresceram em ambientes disfuncionais, talvez até absurdos, e quais são as consequências? Vamos saber mais. Crescer em uma família disfuncional pode causar feridas tão profundas, que o afetarão pelo resto de sua vida. Crescer em uma família disfuncional pode significar muitas coisas. Não existe uma regra que sirva para todos. Em psicologia dizemos que toda família é disfuncional segundo o ideal, pelo fato de todo ser humano ser tão complexo e diferente. Mas esse não é o tipo de disfuncionalidade a que me refiro aqui. Este artigo se concentra mais na disfuncionalidade anormal. Tipo de disfuncionalidade que marca um jovem para o resto da vida. Eu precisava deixar isso bem claro, pois dentro da sociedade moderna, muitas novas abordagens parentais estão levando ao que chamo de jovem envolta em bolhas, que é um jovem que é super protegida, excessivamente mimada, muitas vezes sobrecarregando seus sentidos, sem resiliência, que com o tempo levará a adultos incapazes de enfrentar as dificuldades naturais da vida. Nenhum extremo é bom. Na maioria dos casos, quando me refiro ao jovem que ficaram marcadas por toda a vida devido à disfuncionalidade do ambiente, refiro-me a um lar cheio de instabilidade e cheio de conflitos. Comumente, há negligência, apegos ilícitos ou bebidas, outro tipo de apegos, problemas psicológicos ou ambientes, onde o jovem nunca foi desejada, mas veio a ser devido a expectativas familiares ou a um código moral social. O resultado, jovens que sofrem todos os dias. Famílias disfuncionais criam um ambiente que tende a ser vivenciado como caótico e inseguro, pois um dos pais ou ambos costumam se comportar de maneira imprevisível e inadequada. Os jovens que crescem em famílias disfuncionais não têm controle sobre seu ambiente doméstico tóxico. A maioria dos lares disfuncionais é uma combinação de duas ou mais das seguintes dinâmicas prejudiciais. Lares caóticos. Nessas famílias, os pais geralmente são ausentes e se comportam de maneira inadequada. Eles estão ocupados levando suas próprias vidas e negligenciam as necessidades dos filhos. Frequentemente, esses jovens são criadas por outras pessoas ou mais, ou menos, criadas sozinhas. Famílias de alto conflito. Há conflito entre os pais, ou entre os pais e outros parentes, que podem morar na mesma casa, ou entre um jovem e o pai. Os jovens nessas famílias crescem com insegurança, estresse constante e incapacidade de se relacionar. Famílias com pais patológicos. Em casas como essas, um ou ambos os pais são patológicos, ou seja, eles têm uma personalidade ou transtorno de humor que é grave.
muitas vezes apresentando-os apenas dois cenários, feliz ou zangados, e em outros casos, o pai é afetado pelo absurdo de bebidas, ilícitos ou outros apegos. Famílias com pai ou mãe dominante. Em muitas famílias disfuncionais, há um pai ou mãe que é dominante e excessivamente controlador, ignorando as necessidades e sentimentos de seu parceiro filhos. O cônjuge e os filhos, submissos, desenvolvem emoções negativas e raivosas reprimidas. É importante notar que o termo dominante aqui usado não se aplica apenas ao controle aberto ou emocionalmente mal-humorado, mas também ao pai que domina ou isolar os filhos do outro pai, desempenhando o papel de superprotetor, paz. Esse tipo de pai acaba o vínculo emocional, que deveria estar ocorrendo entre o outro cônjuge e os filhos. Os filhos dos últimos tendem a crescer e se tornar especialistas em chantagem emocional, mantendo uma máscara de bondade. Famílias com pais emocionalmente distantes. Em muitas famílias, os pais não sabem como expressar ou reprimir deliberadamente qualquer expressão de emoções. Isso é frequentemente visto em certas origens culturais que são predominantemente patriarcais. Os jovens nessas famílias crescem com baixa autoestima e são tão ou mais inexpressivas. Algumas das consequências de ter vivido em ambientes tão disfuncionais são problemas de confiança. Um dos primeiros e principais problemas de crescer em uma família disfuncional são os problemas de confiança. Quando você não pode confiar nas pessoas que lhe deram a vida, você cresce sentindo que não pode confiar em ninguém. Incapacidade de estabelecer limites quando se trata de comportamento absurdo. Quando um jovem foi submetido à arrogância, muitas vezes ela é ensinada a perdoar, ou mesmo ignorar o mau comportamento. A disfunção que ocorre durante nossos anos mais jovens é muitas vezes preenchida com exemplos de nossos pais, cuidadores e familiares que perdoam o comportamento ruim. Espera-se que a próxima geração desculpe e rejeite o mau comportamento. Aprende-se a não falar dos problemas. Em vez disso, esperam até que seu temperamento entre em intensidade. Os membros da família aprendem a varrer as coisas para debaixo do tapete. Faltam habilidades de comunicação porque ninguém quer lidar com problemas, então eles gastam pouco tempo interagindo. Problemas de ansiedade e depressão. As condições erráticas ou imprevisíveis em que um jovem cresce podem afetar a forma como aprendem a controlar o estresse. Eles estão constantemente em guardas porque nunca sabem o que vai acontecer a seguir. Isso pode levar a períodos de ansiedade e depressão. Embora cresçam e possam ter um lugar próprio, o cérebro foi programado para viver em constante estado de alerta. O modo lutar ou fugir é um dos modos mais difíceis de desistir, especialmente quando seu corpo está acostumado a níveis mais altos de hormônios relacionados ao estresse, como o cortisol. Uma cresce para ser o bode expiatório. Isso é especialmente verdadeiro para jovens com alta resiliência, que como adultos e apesar de seus contratempos, uma vez capazes, lutam contra os opressores e o sistema que os protege. Essa pessoa será usada para colocar a culpa por todos os problemas da família. E sua história é muitas vezes desacreditada, pois cria uma distração da disfunção e dá à família a simpatia que eles desejam nos círculos sociais. Curiosamente, o resto da família geralmente age como se estivesse surpreso e perdoando enquanto nega o absurdo. Eles vão evitar a cara aberto sobre o que aconteceu, por medo de que a verdade se torne óbvia. Má gestão financeira. Muitas pessoas que cresceram no caos nunca aprenderam a administrar o dinheiro de forma eficaz. Não tendo um exemplo positivo, eles geralmente gastam muito ou vivem para acumular dinheiro, nunca para aproveitá-lo. Isso reflete a baixa autoestima. Aprenda a arrogância. Você já ouviu falar que a vítima se torna o agressor? Infelizmente, é bastante comum que alguém que foi machucado se torne um agressor. A razão é que eles nunca aprenderam maneiras eficazes de lidar com conflitos ou sentem que os outros merecem o mesmo destino que eles tiveram. Automedicação com ilícitos e bebidas. Muitas pessoas não sabem como lidar com todas as coisas que lhes aconteceram no passado, então tentam se automedicar para aliviar a dor. A desvantagem desse processo de pensamento é que a dormência passa assim que o nível de intoxicação passa aí. Então,
Eles ainda precisam enfrentar a realidade, o que só leva a querer se entorpecer mais uma vez. Sofrimento contínuo é tudo o que eles merecem. Crescer perto de pessoas que brigam, com frequência ou até mesmo evitam se comunicar, ensina os jovens que brigar é uma parte inevitável dos relacionamentos. Embora as diferenças humanas, ou mesmo os conflitos sejam inevitáveis, as famílias disfuncionais ensinam maneiras insalubres e inseguras de lidar com conflitos, que são mais brigas do que estabelecer limites, ou defender a si mesmos, e isso se torna um grande problema. Para um jovem que cresceu em uma dinâmica familiar disfuncional, é difícil formar limites saudáveis, ter autoestima saudável e formar relacionamentos respeitosos e amorosos. Muitas vezes, os próprios jovens repetem os padrões que aprenderam na infância e se entregam a comportamentos autodestrutivos como forma de fuga. As dores de um ato irradiam ao longo das décadas e podem alterar uma pessoa por toda a vida. Se você foi vítima de uma disfuncionalidade tóxica instável, o melhor que pode fazer é procurar ajuda. Quanto mais você curar velhas feridas, melhores serão as chances das gerações futuras. Mais importante, curar e afastar-se dos círculos tóxicos é o presente que você pode dar a si mesmo, pois você merece amor e tem o poder de reescrever sua história um passo de cada vez. Fonte: Sofia Falcone. Gratidão, muitas bênçãos.